Eni Nunes, essa minha colega, minha parenta. E ainda o pessoal está todo emocionado. Flávio Oliveira, Lívia, enfim, obrigado demais. Bom, a gente vai dar aqui uma continuidade, um pouco, eu não sei se eu vou conseguir, mas prometo que eu tento. Na verdade, cadê aquele microfone? Onde está o microfone Oi? Está falando para eu dançar e cantar. Não posso. Dona Tita já fez isso aqui por nós. Bom, na verdade, eu queria, Geni, eu fazer minha autodescrição aqui. Sou um homem negro, uso o cabelo grande em dread, uso óculos, estou com a camisa amarela, está todo mundo perguntando onde eu comprei, mas eu só revelo com 30% de depósito. Tá? Geni, por favor. Boa noite. Muito emocionada também, vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa indígena, eu tenho a pele morena, os cabelos longos, lisos, castanhos escuros. Eu estou com uma calça azul, uma camisa branca e com brincos de miçangas azul e branco também. Maravilha. O prefeito Marco Antônio hoje falou algo no filme que foi... que deu um gatilho muito forte, porque nós estamos falando de literatura, estamos falando de amor, estamos falando de ancestralidade, e eu acho que a presença física da Dona Tita deve ter contagiado energia. A gente vai voltar para casa diferente a partir de hoje, por tudo que nós... pelos beijos, pelos abraços, pela forma que a Dona Tita nos cumprimentou aqui neste momento, né? E nós estamos falando de um território com mais de 300 anos de história, né? Como disse, os arruamentos... Senhor? Doutor Eugênio Butti, por gentileza. Eu não poderia prescindir de um outro imortal à mesa, né? Então, perdão. Desculpe, mas a emoção é tão grande que eu acabei... Doutor Eugênio, antes de falar, eu vou pedir para que o senhor, então, faça a sua autodescrição. Está me chamando de senhor. Se apresente, porque hoje não tivemos nem a apresentação dos convidados, né? Então, por favor... Seu imortal, Eugênio Butti. Eu sou Eugênio, eu estou de camisa branca, calça azul, sapato preto. Eu sou careca, menos que o Walter Ugumãe, segundo ele mesmo. Tenho um pouco de cabelo de lado, quase grisalho. E estou profundamente emocionado com o que aconteceu aqui. Eu posso falar uma coisinha, Tom? Uma coisinha, só falar uma coisinha. Uma coisinha. Não. Eu estou profundamente emocionado. Quando o Afonso nos convida para vir para cá, a gente sente... como se fosse uma bênção, porque a gente vai aprender, mas eu nunca imaginei que eu fosse ver no dia de hoje o que eu vi. Se vocês se lembrarem, de manhã, a redação do Caio, falava da mãe dele, professora, uma mulher forte, gentil, uma mulher negra, que precisava de ajuda. Jefferson chamou atenção para isso e disse
que nem tudo se pode fazer sozinho, uma parte precisa se fazer junto. Tudo o que aconteceu de manhã foi em homenagem a Dona Tita. E Dona Tita veio aqui, esse filme maravilhoso, que nos mostra um ser humano numa dimensão como que flutuante, um pouco acima do que eu estou. E isso passa para a gente, e as redes parece que se conectam. O que foi falado de manhã, o que foi falado no filme, o que foi falado agora, parece uma coisa só ao mesmo tempo, como se o tempo não tivesse passado. Isso é muito forte para uma pessoa como eu. O que eu aprendo, o que eu me reexamino, o que eu me revejo, o que eu me reconheço, é algo muito impressionante, Tom. O que vocês estão fazendo aqui nessa cidade, com esse FLI Tabira, eu tenho certeza que vai marcar todo mundo aqui, e de forma definitiva, como você disse. E eu queria dizer que é uma alegria estar do lado da Geni, com quem eu almocei hoje, e ouvi coisas ótimas de vocês conversando durante o almoço. Muito obrigado. Maravilha. Depois das minhas desculpas ao Eugênio, eu tinha proposto para a Geni, que a gente conectasse um pouco, né, dessa tema do FLI, amor, literatura, ancestralidade, o que você acabou de reportar, né, o que a gente viu aqui na parte da manhã. Para quem não estava aqui na parte da manhã, hoje configura sempre aos sábados a entrega do prêmio de redação e desenho. São prêmios que a gente coloca para os alunos da rede pública e privada, um concurso onde eles apresentam, vamos dizer assim, as suas criações, as suas ideias sobre o tema escolhido. E o tema escolhido foi a Dona Maria Gregória Ventura, Dona Tita. Então, os desenhos, os textos, as redações, ele falou exatamente em um dos premiados, que foi o Caio, que evocou a imagem da mãe professora, evocou a própria imagem da professora, e se destacou nessa fala que a professora, que a mãe, né, precisava de ajuda, né? Ou seja, era uma mulher sensível, então muitas conexões apareceram nisso. Pode ser uma mãe solo, pode ser uma mãe que realmente está numa lida muito grande, né, para educar, para criar o filho. Então, tem muitas coisas que vão ser encarregadas conosco a partir dessa imagem deixada pelo texto do Caio, né? Doutora Geni, por gentileza. A gente está fazendo tudo isso porque a Geni gosta sempre de falar depois. Então, como já eu conheço, eu obedeço estritamente a ela, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouco dessa conexão, né? Amor e ancestralidade numa terra que tem uma simbologia forte com relação à africanidade, a essa questão do pertencimento, logicamente, né? Aqui também era território indígena, não antes de ser um território negro, mas um território indígena. Então, eu piso aqui e sinto essa energia muito forte. Eu vou aos quilombos, tanto o Santo Antônio como o Capoeirão, e também sinto essa provocação, né? Essa força. E há todo um projeto também se desenvolvendo na cidade, e tem permeado uma série de discussões, que é a questão, né, de tornar uma cidade permeável, habitável, sociável para todos, independente das suas origens, credos e tudo mais, né? Um projeto de uma cidade antirracista, criar um símbolo de uma cidade dessa, né? Isso não é fácil, isso não talvez um governo, 2 governos, enfim, não consiga, mas alguém precisa começar a fazer isso. Então, em cima dessas colocações, que eu queria que a
que a Geni pudesse dar algumas palavrinhas para a gente. Obrigado, Geni. Prazer, dona Tita, que alegria conhecer a senhora, que honra. Eu faço parte do povo Guarani e eu queria, vendo o filme, inclusive queria, né, pedir uma salva de palmas para o Danilo Candombi e toda a equipe por esse filme tão sensível, tão lindo. Mas, vendo o filme, eu me lembrei muito da figura de um passarinho, né? Então, esse canto que eu vou fazer agora é um canto que evoca, dentro do nosso povo, essa presença do passarinho e dessas lutas que a gente faz, né? É assim. Chondaroi, chondarai, jajeroju, pavei, jajavu a, yandero puire, yanderu, yandechu, roe chawan, chondarai, chondarai, jajeroju, pavei, jajavu a, yandero puire, yanderu, yandechu, roe chawan. Muito grata de estar aqui hoje. Fico muito tocada, realmente, né, de estar nesse momento. E tem um poema famoso, né, do Drummond, acho que é um dos mais famosos, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, e aí eu fiz uma paráfrase, que é assim: no meio da pedra tinha um caminho. Tinha um caminho no meio da pedra. Tinha um caminho no meio da pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio da pedra tinha um caminho, que a pedra é gente, que a montanha é gente e que é pessoa. Eu fiz essa releitura também para dizer, né, da importância de, dentro dos nossos povos, né, pensar nós como parte do território, né? Então, se o território está machucado, a gente também está machucado por ele. Então, esse esforço, né, essa luta que a gente faz, até lembro do cacique Babau Tupinambá, né, que ele diz: o que mata nossos adversários é o sorriso, né? Então, teimosamente, a gente segue nesse movimento, né? E pensando nessa preciosidade da pedra, né, eu até trouxe, honrando aqui, né, a terra de Drummond, né, esse trecho. A mineração fechou o cerco sobre a montanha, até escavar seu desenho negativo na terra, e não acabou, até hoje, de roer o fundo tacho telúrico. Então, a gente reafirma, né, a importância de nomear a atualidade dessas violências, mas de nomear também a nossa atualidade, né? De dizer que a colonização não acabou, mas a gente também não. Então, pensando nesse tema, né, do nosso encontro, que é pensar a ancestralidade, para mim é como um exemplo do reflorestamento que a gente faz desse território machucado. A gente faz por meio da dança, da palavra, da música, das cores, do gosto, das comidas, né, dos rituais. É um jeito da gente acolher essas feridas, né, que o agronegócio, as monoculturas da fé, da terra, dos afetos criam, né? Então, é algo que me toca muito, né, estar aqui hoje. Também tenho tido o prazer de acompanhar as mesas, né, desde manhã, e do tanto de preciosidade, né, que a gente tem, de tantos artistas que trazem também esse reflorestamento do imaginário.
E aí eu queria contar para vocês uma breve história do nosso povo também, já para ouvir Eugênio, né? A gente aprende o seguinte, que quando Nhanderu foi distribuir a inteligência, a sabedoria pelos seres no planeta, distribuiu uma parte, né, para as formigas, para as capivaras, para os rios, para as montanhas, para as pedras, foi distribuindo a inteligência pelos seres. E aí, quando chegou no humano, não tinha sobrado quase nada de inteligência. Mas acho que é também um movimento que a gente faz de acolher a nossa pequenez em relação a esse mundo, vasto mundo, né, que vai muito além da gente, mas que nos constitui. Eugênio, estou aqui pensando na minha pequenez agora, entendeu? Do quanto ainda temos muito para aprender, né, com a Terra, e um dado muito interessante falado aqui um recorte da fala da Geni, é que o colonialismo não conseguiu nos destruir, né? A mineração também não vai conseguir nos destruir, né? De alguma maneira, nós somos uma raiz muito mais forte e por todos esses processos. Não é só resistência, né? Nós temos um legado, nós somos um pouco do baobá falado aqui no filme. Então, acho que esse auditório mostra um pouco de que nós estamos no caminho certo, dentro desses propósitos de prosperar, de fazer o bem, de progredir, de ouvir, de escutar as pessoas, né? de trazer o afeto, né? Então, queria que você pudesse também falar um pouco sobre essas vibrações que está acontecendo aqui hoje. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Eu me lembro, no documentário, a dona Tita fala, quando ela recebe uma imagem, ela fala: você me deu um pedaço do mundo. Aquilo é impressionante. Eu realmente fiquei com uma impressão muito forte de que o filme conseguiu captar um ser que fica 1 centímetro acima do chão em que nós pisamos, mas o começo do filme é exatamente pisando a terra e depois como se levantasse voo. Eu senti muito isso e senti que eu estou muito ainda mergulhado na ignorância, numa imensidão de coisas que eu não sei, que eu preciso aprender. Pensando nisso, é que eu gostaria de fazer uma pergunta para a Geni, porque, lendo o livro hoje, Descolonizando os Afetos, sabe? Eu me senti muito tocado, porque você diz que a monogamia é uma imposição que, usando as minhas palavras, que facilita a penetração ou o segmento da colonização, como se ela organizasse uma hierarquia e estabelecesse uma linha de opressão. E eu gostaria muito aqui, nessa oportunidade, de escutar você sobre isso. Eu posso fazer isso, Tom? Uma pergunta? Já, você manda aqui na mesa também, entendeu? Essa pergunta que eu queria te fazer, assim... Como isso conecta com a violência hoje? Isso. O importante são as perguntas, aquelas, né, começa a abrir a questão. Mas eu tenho trazido, né, esse trabalho numa base de pesquisa que são as cartas jesuíticas, né, que são desses primeiros documentos que a gente tem da chegada dos colonizadores aqui no nosso território e também da escuta em especial, né, dos mais velhos do nosso povo. Eu tive uma descoberta nessa pesquisa que foi a seguinte: quando os missionários chegaram no nosso território, eles entendiam que sem a conversão à monogamia não seria possível o batismo acontecer.
E sem o batismo, todo o sucesso da obra missionária ficaria muito comprometido. E aí eu fui estudando mais e fui percebendo que a noção de adultério era, num primeiro momento, utilizada a nível espiritual. Então, diziam o seguinte: aquele povo que adora outros deuses é um povo que comete adultério. Você deve ser fiel a Deus e provar essa fidelidade não tendo outras espiritualidades ao mesmo tempo. Então, com isso, o que veio para os nossos territórios e segue até hoje é essa premissa. Você deve abandonar a sua espiritualidade e se converter àquilo, né, que nosso mestre Ailton Krenak diz, que a monocultura é a imposição monolítica de um mundo só. Então, todas as outras maneiras de se relacionar foram vistas como um empecilho dessa conversão à civilização, né? Então, um exemplo que eu queria trazer disso é do Padre Anchieta, né? Tem um momento que ele fica muito indignado e ele diz assim: esses Guarani só ficam juntos quanto tempo querem. E ele diz: por isso não são monogâmicos. Quando a gente olha aqui para o nosso contexto, o direito ao divórcio, né, só foi assegurado dessa maneira na Constituição de 88. Então, os políticos da época, como o Arruda Câmara e vários outros, diziam o seguinte: se o divórcio for aprovado no Brasil, será o fim da monogamia, porque não era simplesmente sobre uma questão de quantidade, mas sobre o jeito como essa relação acontecia. Então, a gente vai ver que talvez a maioria de vocês hoje, né, já tenha tido mais de um vínculo sexual ao longo da vida. Então, não é mais mono, literalmente, que significa um. Então, o que permanece da ideia de monogamia? Pode até ser mais de um, desde que não ao mesmo tempo. Então, é uma dificuldade de lidar com a concomitância daquilo que vai para além desse caminho reto, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, e eu trago uma situação da minha própria família, que os missionários diziam, quando a minha mãe falava em Guarani, quando a gente se comunicava em Guarani, que era a língua do demônio, que só existia uma única língua verdadeira. Então, é uma única língua, uma única fé, um jeito único de se relacionar. Por isso que a gente diz, né, que todo o sistema de monocultura, se a gente olha, né, uma monocultura de milho, de soja, ela é o oposto da floresta, porque a floresta afirma a diversidade, a concomitância e a convivência, né? Então, a gente até brinca assim do nosso povo, que vocês nunca vão, domingo de manhã, acordar com Guarani tentando converter vocês. Porque a nossa cosmogonia não tem isso como pressuposto. A gente celebra que exista a diferença no mundo, celebra que exista a diversidade, voltando para o tema aqui da nossa conversa, né? Então, pensar também, né, de onde vem esse anseio de tornar tudo um grande uníssono, um único jeito, né, de ser e estar. E é por isso que eu trago assim no meu trabalho, que o Francis Fanon comenta, né? O sonho de dominar o mundo é um sonho branco. Então, a gente não tem como objetivo impor um novo jeito de se relacionar, mas justamente abrir essa questão. E só para finalizar, e vou te fazer uma pergunta também, na nossa própria língua, a gente não tem pronomes possessivos em Guarani. As palavras que a gente tem aludem à companhia, né? Então, eu estou na companhia desse brinco, mas ele não é meu. Então, essa ideia de que é possível ser dono de outra pessoa, que, em última instância, dá substrato à escravização, dá substrato à colonização, de achar que é possível ser dono do rio, dono da montanha, dono da terra, dono de outras pessoas, é algo que a gente diz, né? Nós não somos donos da terra, nós somos a terra. Oi? Eu vou fazer a questão na próxima rodada. Não, pode rodar agora, não tem problema nenhum, não. Tá? Mas quando a gente estava falando sobre a questão de territorialidade, quer dizer, como a gente pertence à terra, eu penso que, como havia no passado essa conexão, né, de africanos que vieram para cá forçosamente, através desse comércio odioso que foi a escravidão, e os indígenas, né? Como haviam conexões entre eles. Existem vários relatos sobre isso. E como as suas histórias
a história que você agora está nos contando, como a sua canção, né, ecoa com a canção que a dona Tita acabou de nos mostrar aqui. E eu queria, então, que você continuasse no seu raciocínio nesse sentido, né? Dessas conexões todas, dessas sinergias, né? Que tanto nos protege, ao contrário do que o colonialismo pensou que a gente se destruiu, mas não se destruiu, né? A gente está cada vez mais forte. E te ouvindo, amigo, eu fico pensando também, você disse que não dança e não canta, mas a sua fala também é musical, vocês concordam, gente? Tem uma musicalidade que vem também de uma antropofagia que a gente fez com essa língua que era para ser portuguesa e deixou de ser portuguesa há muito tempo, né? Porque tem justamente, né, o nosso jeito de falar que é muito múltiplo, né? E aí essa questão que eu queria trazer para você, Johnny, é de que tem uma liderança do nosso povo, a de Iraguarani, que ela diz o seguinte: o nosso convite como povos indígenas é para que vocês se tornem selvagens, pois todas as coisas que têm acontecido até hoje no planeta têm sido feitas por pessoas civilizadas, né? Em nome dessa ordem, progresso. E diante disso, a gente tem tido, né, muitos parceiros também que traem esse pacto das mesmas respostas, das mesmas promessas, né? E eu penso que a literatura é um jeito também da gente seguir nessas alianças possíveis, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu estou muito feliz de ter feito a pergunta para você, porque a sua resposta foi maravilhosa. E eu acho que nós estamos vivendo aqui um encantamento, e eu não estou querendo ser intelectualmente apelativo, mas eu tenho uma fortíssima sensação de que nós estamos vivendo um encantamento que depois será explicado. Eu vou falar um pouco do selvagem, mas eu queria ir por um outro caminho. Não sei se é porque eu sou branco, mas eu não acho que essa ordem da exploração, da expoliação, da extração até o último... Max Weber falou que a humanidade, né, o capitalismo não vai descansar até queimar a última gota de combustível fóssil que existir sobre a Terra. Eu não vejo o branco fazendo isso, eu vejo o capital fazendo isso. Quem veio para cá, embora antes do capitalismo ser oficialmente inaugurado, foi um colonialismo predatório de querer sugar até o último recurso para acumulação sem limites. Quando eu ouço falar em antropoceno, por exemplo, isso foi muito lembrado aqui, eu prefiro dizer outra coisa que outras pessoas vêm observando, é o capitaloceno. Quem gerou esse grau de esgotamento da natureza, do planeta, não foi o homem. Eu não sou parte disso, eu não me reconheço parte disso. Eu me irmano com as outras pessoas por ser humano. E esse nível de esgotamento da natureza, ele é desumano e é antinatural. Isso é selvagem. Um grande professor, Florestan Fernandes, pessoa fundamental na minha universidade, que é a USP, formulou a expressão capitalismo selvagem. Depois os Titãs usaram essa expressão numa música que fez muito sucesso. Isso é o selvagem, no sentido daquilo que não é civilizado. E os guaranis, os povos que se sabem não donos, mas parte da natureza, são civilizados. A noção de civilização associada
a progresso técnico, é uma distorção cognitiva que nós produzimos. Isso não é civilização. O triunfo da técnica, o triunfo da riqueza, o triunfo da acumulação, o triunfo do capital é o que é, como dizia Florestan Fernandes, o selvagem. Eu quero ser civilizado como os guaranis. Eu quero ser civilizado como a encantada Dona Tita. Eu quero ser civilizado na dimensão de poder olhar para o Tom e para você e me ver diante de irmãos. Eu não quero ser civilizado como o sentido que nós aprendemos a associar à civilização. Isso não é civilização, isso é a selva, o pior da selva, que está destruindo o planeta. Eu quero lembrar uma outra coisinha que eu aprendi com outro professor, também muito importante na USP. Florestan nunca me deu aula, mas Fábio Comparato me deu aula. E ele me ensinou um mito grego que é muito parecido com o mito guarani que você contou. Quando Zeus foi organizar o mundo, ele se vale de Epimeteu e Prometeu, mas essa é uma história comprida, eu vou encurtar. Eles distribuíam talentos para os animais. Os mais fortes tinham força, mas não tinham velocidade. Os mais velozes tinham a velocidade, mas não tinham força. E assim se divertiram, dando capacidades, especificidades para cada bicho, para cada ser vivo. Quando chegou no humano, eles falaram: puxa, acabaram todos os talentos. O que nós vamos dar para o homem? O homem, então, recebe a técnica, mas consegue construir coisas sem conseguir se entender. Então, Zeus resolve dar para os humanos o talento político, que é para que eles pudessem viver em paz. Eu acho que aqui nós temos um logro que aconteceu conosco, isso num mito grego que eu estou resumindo aqui selvagemente, mas por que não nos entregaram o talento que nos permitiria viver juntos? Aprendi com esses meus professores que Aristóteles, que é mais da minha mitologia, falava que a ética cuida da felicidade de cada um e a política cuida da felicidade de todos, que fica acima da felicidade individual. E uma política que não cuida disso é uma política que nos traiu miseravelmente e selvagemente. Mas há uma dicotomia muito poderosa, Eugênio e Geni, quando a gente coloca a questão da selvageria e com a chamada civilização, né? Então, tudo aquilo que seria selvagem não estaria civilizado, ou seja, não pertenceria a esse gomo de pensamento, de inteligência, né, de modernidade em si, né? Daí, quer dizer, o próprio sentido que ainda perdura hoje, né, que as pessoas muito mal conhecem os países do continente africano e acabam achando que as pessoas ainda vivem entre os animais, seminus, sabe? Então, há ainda nesse imaginário, porque nossa intenção, como turistas, a gente vai para a Europa, a gente vai para os Estados Unidos, ninguém diz que vai para algum país africano, sei lá, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? São 54 segundo a União Europeia e 56 segundo a União Africana. Mas é nesse sentido, né, de que o que está na selva, ou seja, é selvagem, é quase um animal, está muito próximo do animal,
como se o animal não tivesse sentido, não sentisse, não falasse e não escutasse, né? E o animal pode ser tanto um bicho de 4 patas, como pode ser uma grande planta. Então, está duro dessa questão, né? Tanto que o nome Silva, né, provém de selva, né? Então, essa palavra Silva, que a gente conhece tão popular, provém da palavra selva, né? Então, aqueles que viviam da selva, né, desse contexto em si. Então, acho que, viu, Geni? Acho que é um pouco disto. É esse imaginário, essa cultura, essa narrativa constante de que os povos, sobretudo africanos, os povos indígenas, em todos os contextos, estariam fora de qualquer padrão de civilização, né? Ou seja, a sabedoria não consta. Então, vamos evangelizá-los, vamos treiná-los para que eles sejam proximamente como nós. E aí há uma passagem, eu estudei um pouco do período dos holandeses, né? E aí você tem Felipe Camarão, uma série de indígenas nesse período que foram educados, inclusive, na Europa, e que se vestiam a francesa, que se vestiam a europeia, ou seja, ou com roupas indumentárias vindas de Portugal ou vindas da França, né? Mas acho que, quando fala um pouco de selvagem, acho que puxa um pouco para essa questão, essa divisão de... Deixa eu só falar uma coisinha antes de ir para a Geni, porque todo mundo cantou aqui, eu não vou cantar. Assim não deve, mas eu vou lembrar Jorge Maltner, o Samba dos Animais. O homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Aí vai... Termina. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição, pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e criou a sua civilização. Agora já é tarde. Ninguém nunca volta jamais. O jeito é comer um banquete, é tomar desse foguete para conhecer a paz, aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. Isso é civilização. Jorge Maltner. Geni? Eu fui aqui anotando, né, várias questões, e eu penso que é uma perspectiva bem interessante essa de pensar que outra forma de civilização seria possível, né? Outra maneira de olhar para essa questão e para o selvagem. E aí, queria trazer um pouquinho mais da minha pesquisa, também do meu povo, de que, em Guarani, a gente não tem uma palavra para humano. A gente tem uma palavra para gente, para pessoa, mas não para humano. Tanto que a gente chama, né, os demais seres de nossos parentes também, né, os rios, as montanhas, as árvores, entendendo que o parentesco vai além do humano, né? Mas o que eu percebi na minha pesquisa foi de que o humano, e até hoje, né, acho que segue muito informado por isso, ele não é uma descrição biológica simplesmente, né, mas parte desse projeto político, porque os nossos ancestrais não eram reconhecidos como humanos, e sim como animais, como o Tom disse, né? Então, havia a seguinte premissa: para você deixar de ser animal, bárbaro e selvagem, você precisa se tornar civilizado, humano e cristão. Por isso, né, que Mestre Bispo sempre dizia: eu não sou humano, eu sou quilombola, né? E eu complemento aqui nesse sentido, né, que nosso mestre Ayrton Krenak também chama atenção, que a humanidade é um clube VIP que parece que cabe muito pouca gente, que a gente não é vetado da entrada dela, né? E aí ele diz o seguinte: embora a gente reconheça a violência disso, hoje a gente pode pensar o seguinte: agora é a gente que não quer entrar nesse clube, né? Então, e eu penso que há uma fé de que, no fundo, se trata de algo bom. Todos esses valores que a gente aprende, né, dessa colonização. Um exemplo:
quando se destrói uma floresta, se queima uma floresta, rapidamente dizem que foi desumano. Não foi justamente humano? Como é que se vira o tempo todo e se diz, né, que um governo que é contra nossos povos é um desgoverno, como se houvesse, então, uma essência anterior que informasse a boa-fé desses sistemas, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque a questão do antropoceno e do capitaloceno, né, ela é muito importante, porque a gente vai ver que hoje já no planeta se reconhece que povos indígenas são guardiães da biodiversidade. Isso não acontece porque a gente nasce com um gene diferente das outras pessoas. Isso acontece porque as ideologias, as cosmogonias que nos inspiram não são terraplanistas. Então, voltando a esse ponto, algo que eu queria dizer, que o capitalismo ele é filho de todo esse projeto cristão, colonial e branco. E aqui branco não no sentido simplesmente de uma cor, até porque a gente tem nos nossos povos, né? A gente diz tem indígenas de todas as cores, né? A gente tem parentes de pele retinta, de pele clara, de cabelo crespo, não tem só um jeito, né, de ser indígena. Mas o que a gente traz é que qual a surpresa de que um povo que aprende na sua ideologia que no princípio Deus criou o mundo para o humano nomear e dominar. Qual é a surpresa de que esse humano se comporte dessa maneira em relação aos demais seres? Então, mais do que pensar numa punição das práticas, o que a gente tem convidado é repensar as ideologias que inspiram esse projeto, né? Então, a gente diz que o capitalismo ele reencena uma espécie de vestibular celeste, muitos chamados e poucos escolhidos, o Clube VIP retorna. Por isso que a gente diz, né, a gente não luta por um milagre, por uma exceção, porque a luta pelo bem viver, né, é uma luta para todos os seres. Então, um pouco nesse sentido também, né, que eu tenho trazido na minha literatura, no meu trabalho, um convite que é o seguinte: quando dizem, né, que no fundo é sobre o bem, é sobre o amor, eu digo esse que é o problema, porque tem sido em nome do bem e do amor que essas violências têm acontecido, né? Mas eu acho que algumas coisas eu falo melhor em poesia, então posso encerrar com uma poesia? O Eugênio comentou, né, desses cânones, assim, eu gosto muito de estudar essas outras referências também. Eu estou usando outras aqui de propósito para nomear o que, no geral, está como uma norma, né? Mas um deles que eu tenho estudado é o Platão, né? E no livro de Timeu, o Platão diz o seguinte, que o tempo é a imitação móvel da eternidade, que o tempo seria uma cópia mal feita da eternidade. Então, tudo que é verdadeiro seria eterno, fixo e imutável. Portanto, a vida, que é justamente algo que não é nem eterno, nem fixo, nem imutável, fica desqualificada nesse tipo de matriz de pensamento, né? Então, esse poema é um poema que eu fiz para o Platão. Se o planeta é a grande caverna, então celebro as minhas sombras. Se a beleza da aurora é essa que vejo, não preciso acreditar que existe outra ainda mais bonita do que essa, pois sua beleza já me basta. Quando dizem que eu vou desta para uma melhor, eu nego, esta já é a melhor, porque é a única que temos. A existência do vento só testifica que o vento existe. Quem não está aqui, que não assine sua autoria invisível naquilo que existe e é mais bonito, vivo e gostoso do que qualquer propaganda que nos ameaça. E não tem ideal de perfeição, de fixidez, de eternidade ou de vida futura que consiga ofuscar a beleza dessa vida e desse amor. A fé naquilo que não se vê pode até me ameaçar, pode barganhar, pode fazer o que for, que eu continuo acreditando no que é crível. Não preciso dessa promessa incrível, ideal e distante. Não quero um amor platônico, quero um terrestre, bem mundano mesmo.
Não acredita em sobrenatural, porque não há nada superior à natureza. Em volta da fogueira, eu escuto os mais velhos e repito: nossos amores não são platônicos, reconhecem as nossas sombras. Bom, já mandaram um monte de setas ali, aqui o meu ponto no ouvido, enfim, é muito gostoso, né? Muito simbólico e representativo. Tudo que aconteceu aqui, todos esses dias, desde quarta-feira, e vai continuar acontecendo amanhã, sem dúvida nenhuma. E recado para quem está aqui nos assistindo de forma remota. Mas, Eugênio, eu não penso que exista dois pensamentos, ok? Dois humanos, por mais que tenham formas, hoje os humanos, quer dizer, a gente estava falando um pouco sobre a questão do gênero, né? Quer dizer, das pessoas cada vez hoje assumindo, isso sempre existiu, isso não é de hoje, só estamos nomeando algo que hoje nós temos mais liberdade, mais permitidos fazer essa nomeação de gênero, mas nós somos sempre as mesmas pessoas, somos iguais. Alguém que estabeleceu o que é homem e o que é mulher, alguém fez essa determinação. Isso faz parte de todo um processo também de divisão. O mundo já foi matriarcal, o mundo já foi comandado pelas mulheres, né? E um belo dia alguém deve ter se extenuado bastante com relação a isso, então quebrou um pouco dessa lógica. Isso deve voltar um dia. Eu espero estar aqui, como vocês sabem que eu vou, né, passar dos 100 e paus, então eu penso um pouco estar aqui. Então eu queria que a gente já buscasse por esse encerramento, que já está estourando o nosso horário, pensasse um pouco, né, nessa lógica quando a gente fala, né, o capital, o que é isso, né? O que é falar sobre capital, né? O capital é do humano, o capital é da terra, é do capital. Então, quando a gente quer fugir de alguma coisa, a gente sempre fala, como a Geni agora destacou, do sobrenatural, no sobre-humano, né? Porque nós não temos capacidade de leitura. Então, não há como ter capacidade de leitura sobre aquilo que sempre existiu, né? Que é a forma humana, né, de autogerirem, autonegociar entre si, fazer as suas trocas, fazer as suas permutas. Isso também faz parte de todos os sistemas. Existiu bancos em toda a parte da humanidade, existiu o WhatsApp em todo momento da existência humana. As pessoas se comunicaram de alguma forma, né? Acho que o que precisamos levar de lição é o quanto essa humanidade não pode nos atingir. Nós temos que reverter esse processo de humanidade. Isso começa um pouco dentro das nossas casas, isso começa um pouco dentro dos nossos relacionamentos, essa situação, né? Essa coisa essa fala da Geni anteriormente, né? Em falar em pertencimento humano, né? Quer dizer, o quanto uma pessoa pode ser reconhecida a partir do que ela quer fazer, a partir do que ela gosta de fazer, não a partir do que eu quero que ela faça. E o mundo está muito voltado, verticalizado no que nós queremos que as pessoas façam, né? Andem, se movimentem. Então, é tudo ao nosso modo e não o oposto. E aí mais uma vez veio o gatilho do Caio mais cedo, né? O Caio deu essa nota para a gente mais cedo, né? Então acho que queria que você, nesse encerramento, pudesse falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente passa para a Geni e encerramos aqui a nossa Tom, conversa. eu só quero assinar embaixo do que você falou. Assina embaixo do que você falou. E eu lembro do Caio. Felicidade para mim é isso, pelo menos em parte. A gente poder aprender com uma criança. A gente sempre fala que aprende com as crianças, mas hoje de manhã
vendo a Flávia ler a redação do Caio, ela comovida, hoje de manhã eu senti que a gente estava realmente aprendendo com uma criança. Se a gente tem essa capacidade, sabe, e se a gente se sabe pequeno, se a gente se sabe sem saber, que tem muito ainda para aprender e que dá para ser diferente, é o que vocês fizeram nessa FLI, aqui nessa FLI Itabira. Se a gente tem essa capacidade, está tudo bem e a gente pode dar mais um passo, pode ir adiante. Eu não vou falar do capital, porque ontem o Walter, quando eu perguntei se a gente pode educar o capital, ele me respondeu de uma forma brilhante. Ele falou: quando a gente dá o dinheiro, se acaba o capital. Ele disse isso de outras formas. Se houver generosidade, se houver desprendimento, e a gente teve tanta lição disso aqui, nós realmente somos iguais. E aí tudo, porque somos totalmente iguais, somos totalmente diferentes no que interessa. Eu tenho repetido que o nosso ideal deveria ser diferenciar as pessoas naquilo que a cultura de massa as iguala. Tratar desigual desigualmente, né? Isso, diferenciar onde a cultura de massa as iguala e igualar onde a sociedade de classes diferenciou. É disso que nós estamos falando, aprendendo com uma criança. Viva o Caio uma outra vez. Nosso quilombolinha. Caio, nosso quilombolinha. Rapidinho, antes de passar para a Geni, mas eu vivi um período em Angola, passei 3 anos em Angola, e ia numa província chamada Zaire, numa cidade do Soio, e visitava algumas famílias, e uma família específica, na sala não havia nenhum tipo de móveis, e era uma casa de chão batido, mas tinha cadeiras do lado de fora da casa, e sentávamos todos em roda no chão, comíamos em roda no chão, e ela ficou muito preocupada, porque quando eu cheguei, quer dizer, uma pessoa de fora, né, e há línguas em Angola que só se fala para aquela pessoa, aquela família. Se chegou alguém de fora, o pessoal fica mudo. Ninguém pode contaminar aquela língua. E ela ficou muito assim, porque eu vou sentar no chão, né? Então, com eles, né? Mas o sentar no chão faz parte de você se conectar com a sua terra. De onde vem seu alimento? É de lá. Então, eu achava aquilo de uma sabedoria completamente extraordinária, né? Porque, quer dizer, se você não quiser se conectar, sente num banco, mas só pode sentar fora da casa, não dentro da casa. Então, só queria dar essa falinha para a Geni, passar para a Geni. Queria muito agradecer por esse encontro, agradecer pelo tempo, né? A gente falou bastante aqui do tempo, as pessoas mais velhas, as crianças, as jovens. Eu vou encerrar com uma poesia que eu fiz um tempinho atrás, que é assim: o pássaro voar e não achar a árvore para pousar, a borboleta passear e não ter uma flor para descansar, os macaquinhos não terem galho para pular, o tatu não ter terra para cavar. É por isso que nós dissemos: nossa fé não move montanhas, nos leva até elas. Obrigada. Obrigado, Eugênio, meu imortal, amigo imortal. Obrigado, Geni Nunes. Obrigado a todo mundo que está aqui. Vamos continuar a nossa programação.